Bem-vinda, bem-vindo ao nosso programa Igreja Sinodal. E hoje nós queremos voltar o nosso olhar para um desafio muito importante da primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe. É o desafio de número 12, que faz o seguinte apelo para a igreja em todo o nosso continente: acompanhar os povos originários e afrodescendentes na defesa da vida, da terra e das culturas. E para a gente conversar sobre este desafio, eu tenho a alegria de receber aqui no programa a indigenista e pedagoga Estélia Folha, que também é especialista em educação e direitos humanos, articuladora da Cáritas Brasileira no Regional Norte 3 da CNBB e tem uma longa trajetória de participação na SEBS, na Pastoral da Juventude e outros organismos. Estélia, muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, é com muita alegria, que hoje eu recebi o convite de estar aqui com vocês para junto partilhar a nossa experiência, a nossa vivência, nessa igreja sinodal, no trabalho em defesa da vida dos povos indígenas e das comunidades afrodescendentes desse país. Muito obrigado. E também conectado conosco o jornalista Nuno Coelho, membro dos Agentes de Pastoral Negros do Brasil e secretário executivo adjunto da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, um organismo da CNBB. Nuno, muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Agradeço o convite da TV Horizonte e a alegria de poder estar com vocês neste momento, na companhia da minha companheira Estélia. Muito bem, vamos aqui tratar de duas causas importantes e que a Igreja na América Latina e Caribenha destaca para nós, os povos originários e dos afrodescendentes. Estélia, queria começar ouvindo você, Quais são as principais ameaças que os povos originários em nosso país sofrem hoje, na defesa da vida, da terra e da cultura? Esse tripé que o desafio nos traz. Um dos primeiros desafios que a gente aponta aqui é a questão da agressão, da violação em relação à Constituição Federal, no artigo 231, que garante os povos indígenas, suas organizações, seus direitos tradicionais às terras ocupadas, Nesse sentido, a questão do marco temporal é uma grande ameaça, que pode vir se concretizar. Uma das outras ameaças junto aos povos indígenas é essa política desse governo neoliberal do Bolsonaro, que vem violentando e massacrando os povos indígenas, juntamente com seus apoiadores grileiros, mineradores. A questão do agronegócio, que invade as terras indígenas, o assassinato de lideranças indígenas de norte a sul do país, o garimpo ilegal, a questão da madeira, a retirada das madeiras, a questão da violação em relação aos recursos da natureza, Somente aqui na Amazônia, onde eu moro, a violação é gritante em relação ao território, A matança, a não valorização e a questão também de ausência de políticas públicas. Mas um agravante muito grande que a gente percebe é o desmonte do órgão indigenista, que deveria proteger os povos indígenas, seus territórios, hoje está violando, está matando, está agredindo. Outra ameaça que é fundamental nesse governo aí é a não demarcação dos territórios indígenas. Então, é muito triste. Outra violência é a questão da pandemia, que tem ceifado vidas de milhares de povos indígenas nesse país. Então, são muitas violências que os povos vêm sofrendo nesse país, desde o governo Temer até agora. Acreditamos que mais a resistência dos povos e a esperança na utopia é que nos faz caminhar. A Estélia traz aqui uma lista bastante forte, de ameaças que os nossos irmãos indígenas, os povos originários sofrem, mas nos deixa uma mensagem propositiva, da utopia, a esperança de que nós não podemos perder para seguir na luta com os nossos povos. E Nuno, pegando nessa outra luta que o desafio nos traz, dos povos afrodescendentes, o povo negro, o que o desafio nos traz? Esse tripé, a defesa da vida, da terra e das culturas. Existe algo que seja mais ameaçado, que esteja mais contundente na luta do povo negro? Eu creio que o próprio assumir-se negro num país racista como o Brasil é uma atitude individual, mas ela tem toda uma repercussão coletiva. E essa política que valoriza e reconhece a história
já nos impulsiona para esta coragem de assumir-se negro. Uma luta que não é só minha individualmente, mas uma luta que historicamente está no país, está na América Latina, está na própria igreja essa luta, não é? Então, o enfrentar o preconceito e o racismo já é utopicamente um desafio e uma missão ao mesmo tempo, que nos coloca num sentimento de esperançar, de acreditar que vamos vencer os preconceitos, vamos enfrentar o racismo e toda a sua estrutura na sociedade, mas baseado neste sentimento de esperança, de conquistas, de construção coletiva. E este momento de sinodalidade que a Igreja nos convoca é justamente um dos itens para o enfrentamento ao preconceito, o enfrentamento às adversidades que são nos colocadas cotidianamente, mas, sobretudo, desconstruir esse mito de uma igreja ambientada e forjada nas lutas sociais, no Evangelho de Jesus Cristo, aonde talvez o racismo não existe. Isso é uma inverdade. O racismo existe também dentro da igreja, né? Não dentro das paredes da igreja, mas dentro da base, dentro da estrutura histórica religiosa, também existe o racismo, e para isso nós estamos aqui como igreja para enfrentar esse mito e desmistificar toda essa inverdade em favor do bem comum. É importante esse ponto que o Nuno nos traz, né? Pensar nesse diálogo e nessa proposta de caminhar juntos, todos e todas, né? Com os povos originários, com os negros, com as mulheres e homens, com todos. A Igreja Sinodal é isso, é o todos juntos. É importante esse alerta que ele nos faz. E pensando enquanto ação eclesial, Estélia, você que está aí numa realidade de luta e junto com os povos originários, né? O que a igreja tem feito, que ações, que iniciativas para se colocar ao lado das lutas dos povos originários, né? E a gente que está mais distante geograficamente, né? Eu falo daqui de Belo Horizonte, às vezes a gente pensa apenas de maneira muito polarizada ou de maneira muito regional, né? Que para lutar pelos direitos, para pensar e para agir tem que estar junto, mas não. O que nós podemos fazer também enquanto igreja, quem está longe geograficamente? Marcos, uma das coisas que a igreja tem se colocado é a opção preferencial pelos povos indígenas, né? Então, há muitos anos a igreja vem lutando em defesa da vida. E o Sínodo para a Amazônia, né, ficou claramente essa opção, em relação ao magistério da igreja, que o Papa Francisco vem condenando, né? Que é essa questão que esse sistema mata. Nesse sistema mata estão os povos indígenas, as comunidades que têm sofrido. Então, a igreja tem se colocado, em primeiro lugar, ser escuta, ser presença, estar, se deixar se enculturar. Então, um dos principais objetivos da igreja junto aos povos indígenas é acolher, defender a vida. E uma das medidas que a gente tem percebido, quantos missionários, quantos leigos têm sido ameaçados de morte, foram mortos por defender os povos indígenas. E estar do lado dos povos indígenas é se comprometer, é ser uma igreja profética, é ser uma igreja acolhedora, uma igreja que denuncia, mas também que anuncia. Então a igreja, ela está sempre a caminho, escutando, denunciando, sim. Ela tem que denunciar, se colocar do lado. E nas realidades é que a gente percebe quantas pessoas estão sofrendo violência, são ameaçadas de morte por defender os povos indígenas. Então, a igreja precisa continuar nesse processo, acolher, escutar, ser uma igreja encarnada na realidade, denunciar, testemunhar esse Cristo, né, que diz assim, eu vim para que todos tenham vida, e que tenha vida em abundância. Os povos indígenas têm lições maravilhosas a nos ensinar, como igreja, essa escuta, essa partilha, a questão da reciprocidade
E a igreja se colocar a serviço é denunciar, é não se calar diante de todo o processo desse governo que está aí, que vem denunciando, que vem ameaçando, como, por exemplo, o marco temporal. A gente percebe que há uma mobilização muito grande, e a igreja tem se colocado através dos organismos, dos conselhos de pastorais, no sentido de apoiar, fazer parceria em defesa da vida, né? Então, ser presença de igreja é denunciar todo o sistema que mata, que viola os direitos. Nesse sentido, o Papa Francisco nos convida, né, a estar, a apoiar o Cine, a CPT, a Caritas, todos os organismos que apoiam a luta dos povos indígenas, essa presença da igreja junto a eles, na defesa da vida. Denunciar e anunciar, que a Estélia nos recorda aqui, na luta, na defesa dos povos originários, que é o assunto da nossa conversa de hoje, os povos originários e afrodescendentes. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho e na volta eu continuo a conversa com a indigenista Estélia Folha e com o jornalista Nuno Coelho. Até já! Estamos de volta com a nossa Igreja Sinodal. Nós terminamos o primeiro bloco falando com a Estélia sobre a luta da igreja, que é uma luta histórica da igreja junto aos povos originários. E eu quero agora retomar aqui com o Nuno, como é que nós podemos pensar, Nuno, e mais do que pensar, como é que nós podemos criar espaços e processos de formação que visem assegurar a preservação das culturas dos nossos povos, tanto os povos originários quanto os negros, né, os afrodescendentes? Olha, a igreja, ao longo dos anos, ela tem se dedicado a preocupar-se com esse tema. Desde, principalmente, a Conferência Episcopal da América Latina e Caribe, lá em Santo Domingo, em 2001, se não me engano, ela dedicou-se a refletir sobre a cultura dos povos tradicionais e trazer naquele momento esse tema da negritude como uma dessas culturas diferentes da qual a igreja precisava acolher, introduzir seja na sua liturgia, seja na sua enculturação, e ao longo dos anos isso foi feito. Em Aparecida, no documento de Aparecida, lá no seu capítulo 2, novamente, ali no parágrafo 90, a igreja, mais uma vez, vem se dedicar com essa presença dos povos indígenas e afro-americanos na igreja da América Latina e Caribe. Então, quando eles reconhecem que existem esses povos, pelo menos essas duas vertentes de povos tradicionais no seio da Igreja Católica, e que este povo ameaçado, seja fisicamente, culturalmente, espiritualmente também, em seus modos de vida, na sua identidade, na sua própria diversidade, esse povo precisa ser, portanto, resgatado e ter a sua originalidade reconhecida e apoiada para sobreviver. As comunidades quilombolas têm uma vertente de espiritualidade cristã, católica, um veio na catolicidade original, lá atrás, trazida desde o berço dos seus bisavós, dos seus avós, né? A forma de celebrar o culto, a liturgia, a missa, em torno de uma mística própria deles, mas também centrada nessa cultura tradicional e aonde as ameaças à vida desses povos mata e fere também a sua espiritualidade. Então, aquela missão nos revelou questões assim profundamente gritantes. Se não se mata de fome, se mata a tiro. Entre 2020 e 2022, 14 lideranças no estado do Maranhão, assentadas nas comunidades quilombolas, foram assassinadas, né? Tem mais de 30 mil famílias
pedindo socorro, clamando por justiça e, ao mesmo tempo, pedindo socorro para a preservação das suas vidas no território maranhense. E, por outros territórios no Brasil, isso não é diferente, sobretudo na região norte e nordeste, não é diferente. Mas essas vidas clamam por justiça pelo fato da sua cor, pelo fato da sua originalidade, pelo fato pura e simplesmente de serem povos originários. Então, a questão de raça no Brasil ainda é assentada no período escravocrata, né? A abolição da escravatura no Brasil, ela acabou de forma oficial, mas existe ainda de modo oficioso, né? As pessoas ainda tratam a população afrodescendente, os seus originários, como se fossem no período de escravidão. O lugar de negro é na senzala, o lugar do negro não é neste ambiente da educação universitária, não é no ambiente de um trabalho de primeiro, segundo escalão. Não é. Basta nós entrarmos aí pelos aeroportos e perceber como é que as pessoas nos olham com grande diferença, com grande destaque, perguntando: o que você está fazendo aqui? Então, eu percebo que a igreja, ao longo dos anos, ela tem feito um esforço de dedicar-se a esse tema da afrodescendência, ainda tentando encontrar um lugar, ainda tentando encontrar uma maneira de lidar com o tema, mas, sobretudo, de incluir o afrodescendente, assim também como os povos indígenas, como a minha companheira Estélia falou aqui. Todos nós caminhando juntos para mudar essa realidade. Estélia, uma das orientações, né, desse desafio que a gente está refletindo é a seguinte: reconhecer a tríplice discriminação que vivem as mulheres destes grupos, por ser mulher, pobre e indígena ou afrodescendente. O Nuno já trouxe aqui uma série, elencou aqui para nós. E enquanto igreja, o que nós podemos fazer, né? E você, enquanto mulher, enquanto pedagoga, enquanto mulher de luta, indigenista, o que nós podemos fazer? O que você nos ensina para que a gente possa superar essa discriminação? As mulheres, elas têm uma magia muito forte, tanto é que dentro da religião elas dominam o rito, essa questão da cultura, da pintura. Então aprendemos muito a resistência da mulher negra, da mulher indígena, a persistência, a luta. Quantas mulheres estão aí? Então a gente percebe nesse sentido, enquanto igreja, enquanto mulher, as mulheres precisam, ela já tem um local dela de luta, precisa, enquanto igreja, valorizar esse espaço da mulher. A mulher da comunidade, ela é que assume o papel da liturgia. A mulher na aldeia, ela é que assume o rito, ela é que domina a cultura. Então, enquanto igreja, a gente precisa avançar mais em relação ao papel da mulher, valorizando, respeitando e dando a ela o lugar de direito. Então, e a gente tem aprendido muito. O Sínodo da Amazônia tem nos ensinado bastante, e agora o Encontro de Santarém, que fez 50 anos, né, reforça exatamente essa questão da valorização da mulher. A mulher como símbolo de luta, de resistência. E reconhecer o papel da mulher é reconhecer a força de tantas mulheres desse país, da América Latina, que tem lutado, resistindo a tantos e tantos outros. Um exemplo concreto agora é a vice-presidente da Colômbia, né, uma mulher negra. Então é importante que a gente fortaleça isso, né? Quantas experiências belíssimas tem? Quantas mulheres nesse país, mulheres indígenas, negras, que têm resistido, que têm sido a voz, elas dão as vozes aos homens, elas têm a resistência. Então, enquanto igreja, a gente precisa avançar mais nesse sentido. Mas a gente percebe também que, enquanto igreja, as mulheres, ela que domina essa questão na comunidade, nas comunidades eclesiais de base, elas estão lá, elas que dominam a liturgia, o canto, a poesia. Então, nesse sentido, precisamos apoiar a luta, né? E a gente também precisa romper com esse racismo, com essa visão etnocêntrica em relação que temos à mulher, né? Porque é negra, porque é pobre, porque é indígena, mas valorizar. E enquanto pessoas de igrejas que estamos lá, qual que é o nosso papel? É lutar com elas, dar a mão, estar com elas na luta, na resistência, denunciando, né? E criando
expectativa e também momentos para que elas possam também falar. Temos que dar a voz a elas em todos os espaços. Então, a igreja, nesse sentido, tem avançado bastante, precisamos avançar mais ainda, e dizer que a mulher latino-americana tem um rosto indígena, tem um rosto negro, essa mulher que nos sustenta, que nos alimenta todos os dias, em casa, no trabalho, na igreja, e é isso que o Papa Francisco nos convida, nos convoca, né? A valorizar a mulher, dar à mulher o espaço de direito a ela, né? Então, nesse sentido, a gente fica muito feliz porque somos um país plurimulticultural, onde a força feminina ela é uma força que determina muitas lutas de frente, são as mulheres que estão na linha de frente das batalhas. Isso para a gente é muito bom, né? E como mulher, eu me sinto muito feliz, né, de estar aqui dizendo que ser mulher hoje, na atual sociedade, ser negra, ser indígena é desafio, onde estamos vivendo num país como esse, que é governado por machista, por homofóbico, por um governo que não valoriza a mulher, que não valoriza a mulher negra, a mulher indígena, a mulher camponesa. Mas precisamos romper com tudo isso. E mulheres de norte a sul desse país, da Pan-Amazônica, precisamos unir cada vez mais, dizer que juntas somos mais fortes. E ele nunca mais. Eu quero agradecer muitíssimo ao Nuno Coelho e à Estélia Folha pela participação no nosso programa de hoje. Estélia, muito obrigado, viu? Um abraço para você. Obrigada. Nuno, também um abraço forte e força nas lutas aí do dia a dia. Obrigado pela oportunidade, um forte abraço a todos da TV Horizonte. E na Evangelii Gaudium, número 180, o Papa Francisco afirma que a proposta é o reino de Deus. Trata-se de amar a Deus que reina no mundo. Na medida em que ele consegue reinar entre nós, a vida social será um espaço de fraternidade, de justiça, de paz e de dignidade para todos. E com essas palavras eu encerro o programa de hoje, deixando um abraço muito forte para você. Até a próxima semana.